Oi, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre o protocolo DNS. Na última aula eu expliquei como funciona o protocolo DNS de uma maneira bem simplificada. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o protocolo. Para um programa ou para uma aplicação, o DNS funciona como uma caixa preta, porque você não tem acesso ao que o DNS está fazendo. Porém, a aplicação simplesmente recebe o retorno desse DNS com um endereço de IP ou com um novo endereço, uma nova URL. No caso desse desenho aqui, esse projeto, a gente tem um único servidor DNS e alguns clientes aqui ligados numa mesma rede. Quando a gente amplia essa rede para centenas ou milhares de computadores, esse único servidor DNS aqui passa a não ser suficiente, tá? Então a gente vai ter problemas. É um único servidor, então ele vai ser provavelmente um ponto de falha. Se ele falhar, ninguém mais consegue utilizar a rede com endereços de URL, apenas com endereços IPs. Provavelmente ele não vai dar conta do volume de tráfego, né? A quantidade de solicitações. Quando o número é muito grande, o servidor pode simplesmente negar o resultado ou não receber nenhuma solicitação. No caso de uma aplicação do tipo na internet, a gente tem ainda a questão da distância. Por quê? Quanto mais distante, por exemplo, um servidor DNS está de quem solicita uma resposta desse servidor, mais tempo ele vai demorar a responder. Mais tempo a resposta demora a chegar. Por quê? Porque existe ainda o tempo de propagação. Então imagina, aqui no Brasil a gente não ter nenhum servidor DNS e a gente utilizar servidores DNS no Japão. Então uma solicitação qualquer vai atravessar o planeta inteiro, né? vai literalmente até o outro lado do planeta e volta. E isso demora tempo, isso leva tempo. Então, não, então essa questão de centralizar em um único servidor DNS tem também essa questão geográfica, a distância, porque a distância impacta no tempo de resposta. E a outra questão é a manutenção. Um único servidor DNS para atender, digamos, todo o tráfego ou todas as solicitações da internet, ele simplesmente não vai dar conta. Por quê? Ele vai precisar de um banco de dados para fazer a associação de endereços IPs com as URLs, e esse banco de dados vai ficar gigantesco. Imagina a quantidade de sites que tem na internet. Então, se um único servidor guardar todos os endereços IPs relativos a todas as URLs disponíveis, aí a gente vai ter um grande problema, porque o banco de dados vai ficar vai ficar muito pesado, vai ficar muito lento e provavelmente inacessível em alguns momentos. Então, na verdade, essa caixa preta, que seria um servidor DNS, é um conjunto de servidores DNS distribuídos ao redor do mundo. Não é concentrado tudo em um único DNS, mas sim num conjunto de DNS com hierarquia. Tá? Então, um protocolo da camada de aplicação, ele especifica como se comunicam os servidores DNS e os hosts. Tá? Então, essas consultas todas seguem um protocolo. Tá? E o DNS ele tem a característica de ser distribuído. Então, todo DNS vai funcionar em conjunto com outros servidores DNS. Bom exemplo de um banco de dados distribuídos, porque a gente tem diversos servidores DNS espalhados pelo mundo, e esses servidores DNS eles têm dados replicados e associações. Né? Quando você pede uma determinada URL que o servidor DNS ao qual você solicitou não tem, ele vai pedir para outro servidor DNS que talvez tenha. Então existe além da troca, né, da distribuição dos dados, existe também uma hierarquia que a gente vai já ver. O DNS é distribuído e hierárquico. E isso para dar conta da escala, né? Ou seja, a quantidade, o volume de solicitações é tão grande na internet que é necessário ter mais de um servidor funcionando. Então, existem muitos servidores, milhares de servidores espalhados pelo mundo, e esses servidores são organizados de uma maneira hierárquica. Tá? Então, eles são distribuídos, né, porque eles precisam de informação distribuída. Né? Então, a gente tem informação em diversos servidores diferentes, e esses servidores se comunicam entre si e de forma hierárquica. Né? Vamos dizer, tem os servidores com maior
importâncias de menor importância, mas todos são fundamentais. Tá? Não existe nenhum servidor DNS isolado com mapeamento de todos os endereços da internet. Como eu já falei, isso seria um problema, porque além do volume de solicitações para um único servidor, teria também o volume de dados armazenado no mesmo servidor. Então seria um problema grande. Tá? Se isso acontecesse, um problema grave seria simplesmente a internet parar. Não existe internet sem DNS. Tá? E esses mapeamentos eles são distribuídos em servidores DNS, como eu já disse. E esses servidores são classificados em 3 tipos. Os servidores raiz, os servidores de domínio de alto nível, né, ou top level domain, e os servidores DNS autoritativos. A gente pode observar aqui os servidores raiz, e abaixo deles a gente tem os servidores de domínio de alto nível. Esses domínios aqui de alto nível são os que têm .com, os que têm .org, os que têm .edu. Tá? Eles são gravados nesse tipo de servidores aqui, os servidores de alto nível, de domínios de alto nível. E os autoritativos são os que estão na ponta lá, no lado do servidor da empresa ou da organização. Né? Por exemplo, aqui a gente tem o autoritativo do Yahoo. Né? Então, os servidores DNS do Yahoo são autoritativos. Por quê? Eles vão dar acesso aos endereços de rede, né? Os endereços IPs da rede ou dos computadores dos servidores do Yahoo, assim como os da Amazon. Tá? E a gente tem também os de organização. Então, todo site .org vai estar num servidor também autoritativo lá daquela organização. Porém, aqui o servidor TDL, o TLD, ele vai conter os endereços IPs, né, ou as URLs dos servidores DNS que tem o final .org. Tá? Então, a gente tem essa hierarquização para isso, para organizar. Então, quando você faz uma busca por um determinado site .org, o seu provedor vai fazer uma consulta nesse local aqui, ó, no servidor de raiz. O servidor de raiz vai encontrar o TLD e o TLD vai encontrar o servidor autoritativo do local que você está buscando. Tá? Então, do mesmo jeito, a gente tem aqui os servidores .edu e abaixo deles, né, os autoritativos, que seriam os servidores DNS de cada instituição. Os servidores raiz, eles são 13 grandes serviços espalhados pelo mundo. Tá? Esses serviços são organizados lá de A a M, e cada um desses 13, na verdade, são um conglomerado de vários servidores que são réplicas um do outro para fins de segurança e confiabilidade, ou seja, backup. Né? Uma única empresa que fornece um desses serviços raiz, DNS raiz, ela vai ter lá no mínimo algumas cópias, né, do seu próprio servidor DNS raiz. Tá? Ao todo no mundo a gente tem mais de 1.100 servidores DNS nesse esquema. São 13 grandes responsáveis e essas 13 empresas ou organizações espalhadas pelo mundo têm mais de uma cópia. Né? Então no total desses 13 a gente vai ter mais de 1.100 servidores DNS por todo o planeta. Para fim de curiosidade, eu vou deixar esse link aqui, ó, o rootservers.org, que vai ser esse site aqui, que eu tirei um print, que vocês vão conseguir ver no mapa aqui a quantidade de servidores DNS que tem em cada região. E se você der um zoom no mapa, você vai encontrar aqui a letrinha, né, ó, que eu falei aqui dos DNS raiz, de A a M. Então esse L aqui, esse K, por exemplo, são de servidores, riscando aqui, ó, são dessas organizações. E elas estão espalhadas, né? Tem esse L aqui está espalhado por todo mundo, assim como esse K. Então a gente vai encontrar diversos pontos onde a gente vai ter um servidor DNS. Como eu já antecipei, os servidores DNS do tipo TLD, né, os de alto nível de domínio, eles são responsáveis por armazenar, né, esses
endereços aqui, né? Ó, .com, .org, .net, .edu, .gov, assim como também os de alto nível de países, como BR, PT, UK, FR, CA, Japão, né? JP. Então a gente tem nesses servidores TDL uma lista dos servidores autoritativos ou endereços IPs que contém esse domínio. Então assim funciona essa hierarquia. E os autoritativos são os servidores DNS que estão lá na ponta, tá? Onde a gente vai onde a gente vai encontrar eles mais próximos dos serviços, né? Dos sites, da hospedagem em si, tá? Então toda organização que tiver hosts, né, hospedeiros que possam ser acessados publicamente na internet, eles devem fornecer registro DNS também acessível publicamente. Como assim? Por exemplo, quando você vai fazer uma busca no Google, você abre o navegador e digita lá google.com. Então, a hierarquia vai funcionar, né? O seu provedor de internet vai consultar o DNS raiz, que vai consultar lá o TDL que tem .com, e esse TDL vai indicar um autoritativo que tem o servidor DNS do Google. Tá? E assim você vai abrir a página de busca. E como o site do Google é um site público, né, que tem um serviço público, então ele também fornece um endereço DNS. Tá? Assim como, por exemplo, o Gmail, o Hotmail, o Outlook, o Yahoo, todos esses serviços de e-mail ou algum tipo de serviço na internet, algum site na internet, ele vai ter ali na rede do seu provedor, né, algum servidor DNS. Assim como instituições públicas também. No Brasil a gente pode citar a Receita Federal, que recebe aí anualmente milhões de visitas, muitas pessoas fazendo, além da entrega lá do imposto de renda, também fazendo suas consultas no site da Receita Federal. Então eles precisam de um servidor DNS para fazer também o balanceamento de carga, como eu falei na aula anterior. E essas organizações elas podem ter o seu próprio servidor DNS ou elas simplesmente podem alugar né, pagar para uma empresa que forneça o serviço de hospedagem de sites que tenha também um provedor, um servidor DNS, que é o que acontece com muitos desses sites de hospedagem, né? Além de ter lá o servidor HTTP para você hospedar o seu site, eles vão ter também um DNS que é para permitir, né, que o endereço público, o endereço IP público daquele serviço de hospedagem chegue nas pessoas. Os servidores de DNS local, eles são tão importantes quanto os demais, porém eles não estão naquela hierarquia, né? Eles não aparecem naquela hierarquia. Por quê? Eles são um serviço dos provedores de internet. Né? Cada provedor de serviço de internet vai ter um DNS local para permitir que os seus clientes, né, as pessoas que vão acessar a internet, consigam chegar nos servidores DNS. Tá? Lá naquela hierarquia. Tá? E um hospedeiro se conecta a um ISP desse, né, um provedor de internet, e ele recebe os endereços dos servidores DNS direto desse provedor. Tá? Então, quando você conecta a internet, no seu computador vai ser configurado um endereço DNS, que geralmente é o DNS local, tá? O DNS do provedor de internet. Esse slide aqui eu vou tentar explicar como acontece a interação dos servidores DNS na internet, tá? Porque a gente tem a hierarquia e tem também os servidores locais. Então, o que acontece? Primeiro passo, né, quando a gente vai acessar um site, né, a gente vai solicitar por essa URL aqui, né, por um endereço da internet. Essa solicitação é uma solicitação para um servidor DNS. O primeiro servidor DNS que a gente tem contato é o servidor DNS local, ou seja, o servidor DNS do provedor de internet. Tá? O provedor de internet ou da instituição, né, que fornece internet para a gente. No caso, se você estiver numa universidade, no campus Floriano, por exemplo, lá dentro, internamente, a gente vai ter um servidor DNS local que vai fornecer para a gente esse serviço aqui. Tá? Então,
Esse site aqui é requisitado para o local, aqui para o DNS local. Tá? Então ele solicita o que? O IP para aquela URL que foi digitada pelo usuário. E esse servidor DNS local, por sua vez, vai solicitar o endereço do servidor DNS Top Level Domain, né, o TLD, que tem esse agrupamento aqui de endereços, né, ó, o edu.br. Então, esse servidor aqui, ó, passo 2, tá, o passo 1 foi o endereço para o DNS local, passo 2 aqui foi a solicitação para o servidor raiz, o DNS raiz. Esse DNS raiz aqui vai entregar para o DNS local aqui o endereço IP ou endereço URL do servidor TLD que contém aqui o edu.br, está aqui no passo 3, a resposta, né? DNS raiz responde com o endereço do DNS TLD, tá? E esse, agora, o DNS local vai entrar em contato com o DNS TLD, vai pedir, ô, cara, eu quero esse endereço IP aqui, eu quero o endereço IP dessa URL aqui, você sabe quem é o servidor que tem? Aí o servidor TLD vai responder com o endereço IP ou com uma URL. Tá? O passo 4 aqui é a solicitação do local para o TLD. E o TLD vai responder, né, com o endereço do autoritativo, tá? Do servidor DNS autoritativo, aqui, ó, passo 5. DNS TLD responde com o endereço do DNS autoritativo. E agora o DNS local tem o endereço do servidor autoritativo, ou endereço IP ou endereço URL, tá? E agora esse mesmo servidor DNS local vai solicitar para o servidor DNS autoritativo o endereço IP do site, tá? Daquela URL que o usuário digitou. Então, esse IP é solicitado, solicita o endereço IP da URL, e agora sim esse servidor DNS autoritativo, ou seja, o DNS da instituição, da empresa ou de quem mantém o site, né, do serviço de hospedagem de sites. Então, aqui ó, no passo 7, o endereço IP agora finalmente é enviado para o DNS local, e o DNS local vai enviar para o hospedeiro requisitante, né, para o terminal do usuário, o IP daquela URL. E finalmente aí agora começa outro processo, que agora o cliente HTTP vai solicitar para o servidor de HTTP os arquivos do site para ele abrir. Então, ó, olha o tanto de passos que a gente tem, né, até tudo isso acontecer, né? Ó, são 8 passos nesse modelo aqui. Então a gente vai ter a solicitação inicial, que vai passar por 3 servidores, né? Então, no fim das contas, são 4 servidores DNS, né? E cada um tem 2 passos aqui, né? Que é uma solicitação e uma resposta, até que o usuário receba, enfim, o endereço IP do site, tá? Só que isso acontece em milissegundos, tá? É muito rápido. Mas se um desses servidores aqui não funcionar, aí, como eu falei, a gente tem cópias, tá? Um servidor desse nunca é um único servidor, geralmente um ou mais servidores, 2 ou mais servidores. Tá, pessoal? Por hoje é isso e até a próxima.